Amigos, mais uma vez encontro aqui Maria semeando paz, amor e alguns conhecimentos espirituais. Da outra vez estávamos falando sobre o vício do fumo, né? E esse assunto não se interessa somente a um local, a uma cidade, mas é um problema mundial. E explicando as decorrências, explicando aquilo que acontece, porque muitos acham que não tem nada demais. E sim, eles viram agora no que eu falei, se é que viram, que muitos não se interessam. Eu tenho certeza que ao ver a gente falando sobre determinadas coisas, quando entra o pode e o não pode, né? Não é uma proibição, a gente está só explicando. E todo mundo tem seu livre-arbítrio. Se quer fazer, faz. Só que depois tem que aguentar as consequências, né? E não vir correndo, né? Desesperado, aflito, porque sabe que fez e aconteceu. Agora, nesse momento, nós vamos passar para outro assunto também, que é um vício muito danoso e que faz as famílias sofrerem. O vício do álcool e suas consequências. Nós devemos muitos favores ao álcool, pois é elemento de grande utilidade. Olha, serve para a fabricação de xarope, tintas, desinfetantes, move motores, alimenta fogões, ilumina habitações, higieniza nossas mãos, desinfeta seringas e contusões, limpa móveis, roupas, extrai manchas, asseia objeto, destrói germes perigosos. E usado com parcimônia nos medicamentos, estimula o aparelho cardíaco e ajuda a filtração gástrica, desobstrui as veias atacadas pelas gorduras nos idosos. O abuso na sua ingestão é que merece censuras, pois avilta, deprime e mata, embora sejam fabricados com eles as mais variadas bebidas. Vocês viram quanta coisa maravilhosa o álcool, né, nos traz, né? E depois ele faz parte também da economia, na cana-de-açúcar, os alimentos, as coisas todas que deles procede. Mas acontece que o homem é que usou para se destruir, porque ele abusa nas bebidas. Ele não bebe assim, apenas socialmente ou em determinadas horas. Ele não para de beber, né? Assim como uma pessoa que gosta de comer, sabe que está fazendo mal e continua fazendo. O abuso, então, da sua ingestão, é que merece essa censura, né? Então, serve para tanta coisa e daí? Também serve para matar o homem, por causa que ele não se detém a usar o álcool. E com isso, ele passa a ser alcoólatra, né? E também ele destrói a sua família, porque vindo bêbado para casa, ele quebra móveis, ele bate na mulher, ele bate nos filhos, e depois que ele está lúcido, aí que ele que se arrepende, sente remorso, mas logo à tardezinha lá está ele no bar. E é esse que é o problema. O alcoólatra
seja o que se embriaga com bebidas caras ou baratas, não passa de um caneco vivo, pelo qual muitos espíritos desencarnados e viciados se esforçam para beber eteriamente e aliviar a sua sede ardente do álcool. Né? Então, vocês viram que a gente tem falado, né, desde que nós tivemos conhecimento a respeito do perispírito, que ao nós desencarnarmos, nós somos o mesmo ser espiritual. Né? E passamos para lá se nós temos vício, se temos maus hábitos, a nossa maneira. Não é porque a gente passa para o lado de lá que a gente vira santo. Não, a gente continua a mesma coisa que a gente era quando encarnados. É a mesma coisa esses viciados, gente. Quando eles passam para o lado de lá, eles ficam desesperados, procurando o álcool, procurando o fumo, procurando outra fonte de vício. Que lá do lado de lá não tem. Então, o que eles vão fazer? Eles vão atacar os encarnados que também são viciados. E é esse o problema. São poucos os desencarnados que sabem do terrível perigo que se esconde por detrás do vício do álcool, pois a embriaguez é sempre uma das situações mais visadas pelos espíritos viciados, que procura a desejada ponte viva para a satisfação dos seus desejos no mundo da matéria. Os espíritos desencarnados e ainda escravos das paixões e vícios da carne, em virtude da falta do corpo físico, são tomados de terrível angústia ante o desejo de ingerir o álcool com o qual se viciaram desbragadamente no mundo físico, né? Quando eles estavam aqui na Terra, né? E vocês sabem que todos nós temos sempre alguém no nosso meio familiar, no nosso meio de amizades e mesmo, né, pessoas desconhecidas que a gente vê que está sofrendo com isso. Devido à fácil excitabilidade natural do corpo astral, este desejo se centuplica, veja bem, gente, na feição de uma ansiedade insopitável e desesperadora, como acontece com os morfinômanos, que se acalmam com a morfina. É um desejo furioso, esmagador, sádico. A vítima alucina-se vivendo as visões mais pavorosas e aniquilantes. E quando isso acontece, com espíritos sem escrúpulos, eles são capazes de todas as infâmias e torpezas contra os encarnados para mitigarem a sede do álcool, assemelhando-se aos mais desesperados escravos do vício dos entorpecentes. Depois de desencarnados, as almas se buscam e se afinizam, atraídos pelos mesmos vícios, ideias, sentimentos, hábitos e intenções. Em consequência dessa lei, os encarnados que se viciam com bebidas alcoólicas passam também a ser acompanhados de espíritos de alcoólatras, desencarnados ainda, escravos do mesmo vício aviltante, que tudo fazem para transformar suas vítimas em canecos vivos para saciarem os seus desejos. Em geral, os infelizes alcoólatras, ao deixarem seus corpos cozidos pelo álcool, nas valetas, nos cátares dos hospitais, ou mesmo nos leitos ricos, aqui despertam, enlouquecidos pelo desejo desesperador de satisfazerem os seus vícios. E quando se defrontam com a realidade dos sobreviventes do além-túmulo e compreendem que a vida espiritual superior exige a libertação do vício degradante, se desesperam e negam-se
a abdicar do seu desejo pervertido. Apenas um número muito reduzido deles se entregam submissos à terapia purificadora, consegue resistir ao desejo mórbido para lograr a maior eliminação possível do eterismo tóxico remanescente do álcool. Então, recebe o auxílio dos benfeitores e é ajudado a vencer a fase mais cruciante após a sua desencarnação. Certas almas corajosas e decididas, depois de se desligarem completamente dos desejos videntes do álcool. Então vamos ver o que acontece. Entregam-se ardorosamente ao serviço do socorro aos alcoólatras junto à crosta, não só influenciando-os para deixarem o vício, como cooperando nos ambientes espirituais e junto às instituições religiosas, conduzindo ali doentes e sofredores alcoólatras, a fim de inspirar-lhe a mais breve libertação do domínio terrível adversário. Eis o motivo porque alguns médiuns videntes verificam surpresos que, enquanto alguns espíritos desembriagados esperam nos seus trabalhos mediúnicos, outros, ainda rebeldes, inconformados, preferem aviltar-se ainda na execrável tarefa de preparar canecos vivos na superfície da terra. Operam escravizados para satisfazer os seus desejos. Mais uma vez, torno a falar que a desencarnação não destrói desejos, pois estes são psíquicos e não físicos. Isso vai não só para nós, como para todos, né? Para quando tiver um trabalho mediúnico, a gente já está sabendo, porque vem um irmãozinho e ele, na sua aflição, no seu desespero, ele pede: nossa, estou ardendo em brasa, eu queria água, ou então eu queria comer, estou com fome. Então a gente já está sabendo que a gente tem que falar de uma maneira muito ardilosa, com muita paciência, né? Para que aquele irmãozinho ceda aquilo que a gente esteja falando. Não, irmão, você já está na parte espiritual, você vai receber ajuda sim, aí desse lado. Vejam bem, estão vindo amigos que vão te atenuar o seu sofrimento, a sua aflição, né? Porque muitos acham que porque morreu, passa para o lado de lá, não estou sentindo nada, está tudo bem, está tudo maravilhoso, está calmo, tocar, e não é por aí. Como foi falado, a gente passa sentindo aquilo que a gente estava sentindo, né? Após a morte corporal, a alma se vê impedida da satisfação cólica. É justamente quando o seu desejo ainda mais recrudesce e a ideia da impossibilidade de saciar o vício produz-lhe atroz desespero. Nossa, vocês façam ideia, gente, de vocês quererem uma coisa desesperadamente e não ter ali. Aí é que ele aumenta a aflição, o desespero, a impossibilidade dele se saciar. Há muito tempo, a tradição ocultista nos ensina que o corpo astral, como um dos veículos que compõem o perispírito, é realmente o corpo dos desejos, né? Vocês lembram quando foi falado sobre o corpo sutil, né?
naquela parte dos corpos sutis. Foi falado do perispírito, foi falado dos chakras, e foi falado depois mais para frente sobre a alma, por quê, como. Então foi tudo explicado antes, para quando chegasse nesses determinados conhecimentos de outros que virão, a gente já tem uma noçãozinha sobre determinadas partes do nosso corpo. E é realmente no corpo dos desejos, na qual cedia-se o desejo do espírito e conservam-se todos os resíduos produzidos pela sua emotividade e paixão vividas nos milênios findos. Como falei, fica tudo agregado, né? Gravado no nosso perispírito. Não é aqui que estou mostrando que é corpo. No perispírito nosso, na capa que envolve o nosso espírito. Tudo que a gente fez, pensou, através desse sutilíssimo corpo astral, constituindo-se de toda a essência psíquica, emotiva, desde a sua origem planetária, e que realmente se manifesta o desejo do espírito, que é na parte dele que está a nossa emotividade, nossa emoção. E quem é que não se emociona, seja eu, seja aquele, seja todos nós que estamos aqui, encarnados ou desencarnados, gente. Como falei, não é porque desencarnou que tudo está limpo, está tudo ok. Bom, nessa contextura delicadíssima, atuam, gritam, dominam todos os ecos e estímulos das paixões, dos desejos, dos vícios que haja vibrado na alma através de suas anteriores encarnações físicas. É por isso que a simples perspectiva de não poder saciar a angustiosa sede do álcool trazida da terra deixa estes infelizes alcoólatras cegos e enlouquecidos sobre os mais cruciantes acontecimentos. Rompem-se-lhes as algemas de qualquer deveres afetuosos, levando-os a praticar as mais vis torpezas para conseguir o álcool. Isso quer dizer que eles ficam, gente, tão desesperados que eles nem enxergam o que está aí na frente. O que eles querem é o álcool. É como acontece aqui com esse problema de droga, gente. Eles matam, ferem até os seus entes queridos. Eles não enxergam nada na frente. Nossa, o cara lá matou a mãe. Não é. É porque o desespero, a aflição, em querer saciar o seu vício, né, que ele mesmo se propôs a ter, ele ataca a mãe porque não deu dinheiro, o pai porque não deixou vender o relógio, ataca na rua um coitado que está vendo o celular debaixo da árvore. A gente fala, nossa, que cara ruim, que cara violento. É porque ele está com a droga na cabeça, né, no seu corpo, no seu organismo. Então ele parte para qualquer coisa, desde que consiga, nem que seja um centavinho, para comprar a bendita droga. Aqueles que já presenciaram os ataques dos alcoólatras e se compungiram pelos seus alucinantes delírios, sem dúvida, não observaram 20% dos que acontece a esses infelizes desesperados pelo vício e lançados brutalmente no mundo astral. Além disso, as entidades das sombras procuram auxiliar os viciados recém-chegados ao espaço, ensinando a ter paciência e aí buscar seu médio eletivo na crosta terrestre, a fim de torná-lo um dócil caneco vivo, que na forma de um assessorial mitigará no mundo material a sua sede
ardente do álcool. Então, vocês estejam bem. Além do coitado do infeliz desencarnar, tendo essas aflições, logicamente ele não vai cair num oásis, num lugar maravilhoso, no meio de espíritos adiantados. Ele vai cair na parte de sofrimento, na parte, né, do nosso planeta, do nosso mundo, onde, né, todos sofrem, né? No umbral, mais para baixo do umbral, onde tem aqueles seres demoníacos. Então, o que eles fazem? Eles aproveitam que ele está, né, desesperado e aflito, e com muita paciência, né, os induzem a ir procurar um caneco vivo no meio dos encarnados, né? Além de tudo, ajuda-o a continuar o seu vício. Designo como caneco vivo a criatura que se deixa dominar completamente pelo vício do álcool, tornando-se enfraquecido no seu senso de comando psicológico e espiritual. Quando tal acontece, os viciados do além que se afinizam à sua constituição psíquica vigiam e atuam incessantemente sobre ela, a fim de conseguirem situá-la sobre a frequência obrigatória com que operam em comum, para subverterem-lhe completamente a vontade e o caráter. Vocês vejam bem que tristeza, gente. De acordo com a lei da afinidade espiritual, é preciso que o candidato à função de caneco vivo vibra na mesma faixa vibratória do malfeitor desencarnado, pois só desse modo é que este consegue agir com êxito e interceptar qualquer inspiração superior. Quer dizer, eles fazem de tudo para não vir ajuda de espíritos superiores, que possa ser enviada à vítima, no sentido de livrá-lo do vício. Assim que o obsessor consegue domínio completo sobre o bêbado encarnado, trata de cercá-lo com cuidados e protegê-lo contra outras entidades desencarnadas que também possam usá-lo como caneco vivo, né? Então, vocês vejam só como que eles fazem. Aquele ser maligno, pega aquele infeliz que desencarnou viciado, então já cata ele mais do que depressa, porque como ele tem muitos outros que estão atrás desses viciados. E protege, né? Protege. Mas protege para quê? Para usá-lo e ir atrás do encarnado, né? Para o encarnado viciado. O álcool ingerido pelo alcoólatra terreno, depois que lhe atinge o estômago, volatiza-se em operação progressiva até alcançar a sua forma etéreo astral, em cujo momento os espíritos viciados podem então sugá-lo pela aura do infeliz beberrão. Então vocês veem bem o que acontece, né? Porque muita gente pensa que ele vai beber, sim, no copo, né, no canudinho, assim, com o viciado. Mas ele é um espírito, gente. Ele não tem mais o estômago, não tem boca. Tem na parte do perispírito, mas não é usável quando ele está desencarnado. Então ele vai absorver. Ele vai absorver, como por exemplo lá. Ele absorve a água, ele absorve o ar, né? Ele absorve as sopas que eles fazem lá, né? Na hora que tem aqueles que estão com fome, ele não vai lá beber nem mastigar. Ele absorve para ele aquilo que aquele viciado no fumo, na bebida e em outros vícios que tem por aí afora. Então veja bem, o álcool ingerido pelo alcoólatra terreno, depois que atinge o estômago, volatiza-se em operação progressiva,
até alcançar a sua forma etérea, astral, em cujo momento, nesse dado momento, os espíritos viciados podem então sugá-lo pela aura, que eu já expliquei para vocês o que era a aura, né? No final do que eu expliquei depois dos chakras. Então, por isso que eu falei, o cuidado que a gente tem que ter com a nossa aura e impedir que muitas coisas horríveis possam acontecer. Então, trata-se de uma espécie repulsiva, a operação de vampirismo, que para satisfazer em parte os desencarnados, exaure a vitalidade da vida. Certas vezes, aglomeram-se várias entidades viciadas sobre a aura de um mesmo bêbado, constituindo uma grotesca e degradante cena de sucção de álcool. Elas se mostram irascivas, irritadas, quando os seus pacientes não as atendem a contento, deixando de beber a quantidade desejada para sua satisfação mórbida completa. Então, gente, nós vamos ficando hoje por aqui. E a próxima vez nós continuaremos falando, né, desse caso muito triste que ocorre não só no nosso meio, no meio familiar nosso, né? Quem que não tem um irmão, um tio, um avô, né, que bebe? Uns bebem poucos, outros bebem menos, né? O negócio do fumo, nossa, ele não consegue largar, já está com enfisema e não larga. Então todos nós temos problemas, gente. Não sou eu nem aquele, todos nós. Então vamos procurar aqueles que se interessam a ver realmente o que acontece por aí afora. Então, até a próxima. Que Deus ilumine a todos nós.